estamos aqui no Lei em Campo para conversar com o Paulo Vanderlei Teixeira, de 67 anos, me corrija se eu estiver errada. Errada. Errada? Quanto? 70, feito agora em setembro, 70? 29 de setembro. Nossa, muito bem. Então, 70 anos, ex-presidente da Confederação Brasileira de Judô, né? Ocupou o cargo por 16 anos. Era o então presidente do COB, acaba de ser reeleito em uma eleição histórica, né, presidente? A gente vai conversar muito sobre isso, que foi marcada por uma evolução, né, na gestão, na governança do comitê. Mas a gente vai falar sobre bastante coisa. Primeiro, eu queria lhe parabenizar pelas eleições, né, pelo pleito, e saber como é que o senhor está há poucos dias, né, depois de toda essa campanha, eleição, como é que está a vida aí? Um prazer. Em verdade, Ivana, eu assumi a vice-presidência do COB em abril de 2017. Em 11 de outubro de 2017, que vai fazer agora, acho que é segunda-feira, né? Vai fazer 3 anos que eu estou como presidente do COB. Então, eu vim como eleito vice-presidente e, por força estatutária, me tornei presidente. E agora eu fui para a eleição a presidente. E essa eleição transcorreu normalmente, com algumas pequenas surpresas, coisas de eleição mesmo, né? Fui eleito no primeiro turno, não houve segundo turno, e estamos ainda absorvendo, né? Na verdade, é uma continuidade do processo todo que nós estamos enfocados, que é Tóquio 2021. Essa é a nossa missão, né? E eu acho que esse foi o grande trunfo da missão, não ter solução de continuidade na preparação, na organização das nossas equipes, nossos atletas para Tóquio. Sim, porque a gente vive numa situação atípica, né? De uma forma geral, e bem atípica para os Jogos Olímpicos, né? Que é uma competição de tanta tradição, né? De um calendário tão definido, né? E agora a gente vive num mar de incertezas, né? Apesar de que o Comitê de Tóquio já garantiu que a Olimpíada vai acontecer, já há movimentos para isso, mas o ciclo olímpico foi estendido em um ano, né? Muitas competições paradas esse ano. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho ainda dessa questão desse processo eleitoral, né? Você foi eleito com 26 dos 48 votos, ainda no primeiro turno, né? E foi uma eleição bem disputada, foram 3 chapas, né? E eu queria saber como é assumir em meio com algumas rejeições, né? Vamos dizer assim. Não acho que rejeição não é a palavra muito certa, mas com alguns votos contrários, né? E é uma situação adversa, vamos dizer, sobre um aspecto, mas que talvez não tão adversa como em 2017, né? Que teve aquele tumulto. Queria que o senhor fizesse essa relação, assim, de como é assumir um novo mandato agora e qual é a diferença de quando assumiu em 2017. Bom, eu assumi em 2017 sendo convidado pelo ex-presidente Nussmann, em função de um trabalho que eu exerci na Confederação Brasileira de Judô, na qual eu entrei mais ou menos numa situação semelhante, né? E ao longo dos mandatos dessa gestão na CBJ, eu construí uma história de sucesso junto com a minha equipe, onde tornamos o judô brasileiro o esporte com o maior número de medalhas olímpicas, né? Além das medalhas olímpicas conquistadas, que foram 22, nós temos 30 medalhas de campeonatos mundiais. E isso consolidou a minha posição dentro do movimento olímpico e me fez naturalmente ser um escolhido, vamos dizer assim, convidado. Eu aceitei com prazer naturalmente. Não esperava tornar-me presidente, não era a minha expectativa, era exercer a presidência, a vice-presidência mesmo. Mas fatos adversos aconteceram e eu estou aqui presidente do COB. Essa é a história, né? E com relação à eleição atual, eu tenho uma tradição de eleições. Eu fui atleta de judô, fui árbitro, fui técnico olímpico de judô em Barcelona, em 92.
uma coincidência, o campeão olímpico de judô em Barcelona, em 92, eu era o técnico dele, e hoje ele é o diretor-geral do Comitê Olímpico. E essa minha trajetória dentro da gestão esportiva me deu muita paciência, muito entendimento, né? Essa é a 16ª eleição que eu participo, levando-se em conta eleições em desporto universitário, no âmbito estadual de judô, no âmbito nacional, no âmbito internacional, e que nos dá assim, uma certa paciência com os nossos eleitores. E eu acredito que, mesmo que tenha tido alguns que não concordavam com alguma situação que eu não entendi direitinho, vou procurar entender, vou buscar um debriefing sobre essa eleição para saber o que aconteceu, por que aconteceu isso. Se o COB atende a todos com a maior atenção, não só às confederações, como aos atletas. E o que aconteceu? Não sei. Mas o fato é que a vitória veio no primeiro turno, estamos aqui e vamos continuar o nosso trabalho. E eu acredito firmemente que no transcurso desses próximos anos, ajustes serão feitos e todos terminaremos bem e felizes para sempre. O senhor, no seu primeiro discurso, né, depois da eleição, o senhor falou disso, de ouvir as confederações e os atletas, né? O senhor falou sobre isso. Esse é o objetivo nesse primeiro momento, é tentar a aproximação com essas confederações, por exemplo, de vôlei, basquete, futebol e tênis, que se declararam oposição à sua eleição? Buscar esse diálogo, esse entendimento, é o primeiro passo? Sempre há a possibilidade do diálogo, né, entre todos. E o esporte olímpico ele passou nessa eleição por um processo diferente, né, onde houveram interferências externas, né, que nós não acreditamos que foram interferências do próprio movimento olímpico. Veio de fora para dentro. Tá? E você citou 3 confederações aí que eu tenho claramente o motivo pelos quais elas não nos acompanharam. Tanto o voleibol, que é um parceiro nosso de primeira hora, e eles nos reconhecem como uma gestão de sucesso, né? Tem o CEO lá, o Radamés, que é quem fazia o contato conosco desde o primeiro momento, e eu não esperava que viesse contra. Passei a esperar quando aconteceu de o Emanuel, nosso grande ídolo do voleibol de praia, né? O nosso ícone mundial, veio como candidato. Então é natural que a federação venha apoiar o seu atleta, não é mesmo? O basquete já tem uma outra história, também do mesmo processo. O CEO do basquete é o senhor Fontinelli, uma pessoa, é um gentleman, sempre teve o nosso apoio, e numa estrutura esportiva durante todo esse período, o basquete foi muito bem assessorado pela Confederação Brasileira, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? Onde eles estavam à beira da falência ainda esse ano, e nós, mesmo sabendo que eles estavam em oposição, nós fizemos um aporte de recursos suficiente que deu um suspiro para eles até o final do ano, pelo menos. Quanto ao futebol, talvez seja a necessidade de protagonismo no futebol a vir também entrar no mundo olímpico de verdade, porque temos que dizer que o futebol ele é um filiado ao Comitê Olímpico Brasileiro. Tem uma vida independente, tem uma gestão própria, uma vida própria, mas ele é filiado a nós. Eu fiz uma visita ao presidente, uma visita de cortesia, inclusive, uma visita de retribuição, porque assim que eu assumi o Comitê Olímpico, eu recebi a visita do vice-presidente, do Fernando Sarney, foi muito amável conosco aqui, e as portas do COB sempre estiveram abertas para a CBF e vice-versa. Eles não dependem de nós para nada, absolutamente. Só depende para serem inscritos nas Olimpíadas, porque só se consegue participar de uns Jogos Olímpicos se for inscrito pelo Comitê Olímpico, né? E qual foi uma surpresa nesse tratamento cordial através desses anos todos e com uma interação muito boa? Qual foi a minha surpresa? O futebol vir contra, né? Alegado pelo presidente de que ele tinha ouvido a todos os atores que estavam se candidatando às 3 chapas, e ao ouvir e ler os seus programas, ele optou. Só que tem um porém. Ele não sabia do meu programa, porque até então, no momento da visita, não havia ainda o meu programa de trabalho do ciclo 21 a 24.
Então, isso é algo que será conversado com o tempo e acertado naturalmente, porque os esportistas, ao final, se dão as mãos, sem dúvida. Sobre interferências externas, que interferências seriam? Interferência de ex-políticos brasileiros, né, ex-ministro brasileiro que passou a viajar pelo Brasil fazendo campanha, visitando confederações, conversando. Esse é das formas de interferências externas, que não é do nosso meio. Ele até hoje, por acaso, assume uma pasta da saúde, né? Foi um ministro aí do esporte, mas hoje ele foi um bom ministro. E hoje ele está na parte da saúde, talvez tenha ficado com saudade do movimento esportivo e vem, então, tentar fazer algum movimento dentro do esporte. Infelizmente, não deu certo. Mas pode ser um aliado da sua gestão, quem sabe, um diálogo com esse movimento externo que tem interesse em ajudar o esporte? Nós nunca fechamos a porta para ninguém. A porta tem que estar sempre aberta, né? Para sair ou para entrar, tá certo? Mas ele não tem vivência mais na política. Aliás, falando da política atual do governo, secretarias, nós temos um ótimo relacionamento, como tivemos no passado com todos os 3 últimos ministros, da qual eu tive a oportunidade de conviver, né? O Jorge Hilton, o Leonardo Pisciani, o Leandro Cruz, que, aliás, foi o último ministro que esteve como no Ministério do Esporte, né? Hoje não existe mais Ministério do Esporte, infelizmente. E nessa eleição a gente teve a participação muito importante dos atletas, né? Foi a primeira vez que houve a participação dos atletas com poder de voto, né? E eles votaram em bloco. Me corrija se eu estiver errada, por favor. E votaram no senhor. Teve um papel, os atletas tiveram um papel decisivo nessas eleições, né? O que foi, de certa forma, surpreendente até, porque existiam nas outras chapas, né, candidatos atletas, no caso o Emanuel, que o senhor já citou, e o Robson, né? A que se deve esse voto no senhor, dos atletas? Primeiro, nós temos que fazer um breve histórico da participação dos atletas. Quando eu cheguei no Comitê Olímpico do Brasil, havia um estatuto onde permitia que um atleta, que seria o presidente da comissão, votasse em assembleia do Comitê Olímpico. Na minha gestão, nós aumentamos esse número de 1 para 12. Foi um aumento exponencial. E não foi por motivo de lei, porque a lei foi posterior à nossa decisão e o aumento do número de atletas no colegiado do Comitê Olímpico. Eles atuam não só no colegiado, mas tem representação também no Conselho de Administração. E agora, mais recentemente, passamos de 12 para 25, dos quais 19 mais votados terão direito a participar da nossa Assembleia Geral. E os outros 6 serão eventuais suplentes. Não como antigamente, quando os atletas, uma parte era eleita e 4 atletas eram indicados pela presidência. Isso não existe mais. Então, a participação deles foi importante, sim, mas eu não tenho essa certeza que você tem, não, hein? Porque o voto foi secreto. Como é que a gente vai saber se todos votaram na gente, é mesmo? Eu gostaria de saber. Se você tiver informação, será muito bem-vinda. A gente sabe informação de bastidores. Você pode me contar em off aqui no ar. Depois a gente conversa, então. Mas eu queria saber uma coisa. Durante as eleições, as outras chapas falavam em remuneração desses membros da CACOB, né? O senhor defende que não. Haverá uma mudança nesse sentido de remuneração desses membros ou não? Realmente não? Os atletas e as confederações já se acostumaram com o meu modo de ser. Eu não prometo que não posso cumprir. Eu digo não quando é não, sim quando é possível. Se não é possível, eu digo talvez, mas a promessa eu não faço. O que eu comentei com os atletas, e sim, havia essa proposta que foi levantada por outras pessoas, que não há possibilidade, nesse momento atual, de fazermos a remuneração aos atletas. Porque como é que eles se enquadrariam? Seriam funcionários do Comitê Olímpico? Eles receberiam por RPA? Mas RPA tem um momento em que você não deixa mais de ser de RPA. Então, a lei trabalhista brasileira é muito complexa nesse sentido. E, por outro lado, haveria um efeito cascata pernicioso para o esporte brasileiro. Hoje nós estamos atravessando uma fase, todos nós, né, de
uma fase de retomada de patrocínio. Então, você imagina, nós temos conselho de atletas, temos conselho de administração, temos conselho de ética, nenhum deles são remunerados. As confederações, por sua vez, também têm. Isso tornaria isso um efeito cascata e que, no momento, não leva a lugar algum. Agora, uma remuneração justa, que nós já fazemos para eles, temos serviço oferecido à comissão de atletas, um jeton, uma diária, isso sim é possível e será feito. Certo. Em relação à verba, né, que o senhor tocou aí, como é que está a situação dos recursos do comitê? Vai haver um aumento de repasse em 2021 em relação a 2020 para as confederações? Como é que vai surgir esse aporte? Não houve praticamente competição esse ano, né? Houve uma redução no repasse desse ano, vai haver aumento para 2021? De onde vai sair o dinheiro? Como é que está essa situação dessa gestão financeira do COB? A gestão financeira do COB é fundamentada na verba da loteria, nos repasses das verbas da loteria, né, do recurso da loteria, que é por lei, é definido em lei, né, que ele vem para o Comitê Olímpico do Brasil, vai para o Comitê Paraolímpico do Brasil, para a CBDU, CBDE, CBC também, né, e a transferência de recurso que nós fazemos nas confederações tem sido aumentado ano a ano. Todo ano há um aumento nominal, porque as apostas elas vêm aumentando também, e esse é em termos de percentual. O que acontece? Em 2020, nós tivemos um ano atípico. Num primeiro momento, houve uma redução abrupta do aporte de recursos da lei das loterias. Mas, nos últimos 3 meses, nós temos observado que equiparou e até, em algum momento, já está igualando-se a 2019. Paralelo a isso, nós tivemos um dos nossos pilares de administração, e continuará sendo, que é a austeridade, meritocracia e transparência. Agora estamos agregando também outros valores, a excelência e a competência. Isso nos permitiu um contingenciamento que veio à calha nesse momento. Nós não sofremos, nenhuma confederação deixou de receber o que estava programado, nenhum programa previsto deixou de ser feito, nenhum funcionário do Comitê Olímpico deixou de receber os seus salários em dia e todos os seus benefícios, e é com isso que nós estamos na tendência real de aumento de repasse de verba para as confederações e para os atletas na sequência. Certo. E como é que fica a gestão do Parque Olímpico, né? Sempre foi uma questão aí complicada, difícil. O senhor disse que 10% da lei Agnello Piva não são suficientes para arcar com os custos do Parque Olímpico. Diante de toda essa situação de pandemia, como é que está hoje a situação do Parque Olímpico? Temos que esclarecer que a administração do Parque Olímpico não é do Comitê Olímpico. Ele é do governo federal, da Prefeitura do Rio de Janeiro e mais de uma empresa que faz a administração terceirizada de alguns serviços. É uma administração complexa, são 3 donos, né? Então, 3 condomínios, e nós detectamos no passado, quando um ministro veio nos procurar para saber do nosso interesse, eu falei, tem interesse, sim, desde que aquilo a gente possa fazer um estudo, um levantamento de ver quais são as questões. Identificamos questões estruturais, identificamos questões legais e ficamos sabendo que tem mais de um administrador. Quem é que vai realmente assumir aquilo ali? Né? Porque aquilo tem que se tornar ou uma coisa privada ou uma situação de Estado e não de governo. Porque só de ministro nós tivemos uma sequência de ministros na administração, né? E pessoas que estão envolvidas diretamente com o esporte também passaram muito rapidamente na administração. Enquanto isso não se consolidar, não tem solução. A solução que tem é o nosso equipamento, que é o time onde faz o treinamento, o time Brasil, que é no Parque Aquático Maria Negra, que funciona ininterruptamente. Parou temporariamente agora no período da pandemia, mas já retornou gradualmente, né?
O ano passado, nós tivemos 30 modalidades que passaram pelo Parque Olímpico, pelo nosso Parque Olímpico, vamos dizer assim, pelo time Brasil, e quase 1.000 atletas foram beneficiados com a estrutura que nós temos ali. Ali continua normalmente. Temos um problema pequeno agora, porque desde o começo da minha administração, em 11 de outubro de 2017, que eu previ a mudança da sede administrativa para junto da sede esportiva. Isso não foi possível. O programa está preparado, o projeto está elaborado, a verba está contingenciada, mas nós temos uma situação que é a concessão. A concessão termina em 2017, concessão da Prefeitura do Rio. 2027, desculpe, fui corrigido aqui agora. Estou voltando ao passado. E não dá para você fazer investimento de milhões, porque é necessário, né, que é um prédio de 2013, tem vícios de obra, tem coisas para serem reparadas, com a concessão que termina em 2007. 2017, daqui a... meu Deus do céu, 2027. 27, daqui a 6 anos, praticamente, né? É muito pouco, tá? É muito pouco. Então, a gente precisaria da compreensão do nosso prefeito para nos atender nesse sentido. Já solicitamos audiência, mas muita ocupação, enfim, tem um processo eleitoral também, não pôde nos atender. Por esse motivo que nós não estamos dentro do centro de treinamento do time Brasil, Parque Aquático Maria Lenk. Só por isso. Então o projeto é todo o COB funcionar ali no Maria Lenk. No mesmo lugar. Comissão é a parte administrativa e a parte esportiva. E o senhor não vê, então, por enquanto, pelo menos, possibilidade de, vamos dizer, arrendar o Parque Olímpico, de fazer uso do local? Não, aquilo é muito caro, não tem possibilidade aquilo ali de se manter. E é o que eu disse, a gente não pode se prender à política do governo. O governo muda, tem que ser política de Estado, tem que ter lei para isso aí. É uma coisa que se torne mais consolidada, né? Mais perene. Essa é a posição. Dizer que ir para lá, eu gostaria de ir para lá, é ótimo, né? Um ambiente apropriado. Temos a intenção, sim, de fazer uma parceria com relação ao velódromo, envolvendo a Confederação Brasileira de Ciclismo, mas é uma parceria, é uma coisa dividida, não para nós nos apropriarmos, e também com o Parque Olímpico de Deodoro. Certo. E falando sobre essa questão das confederações, como é que vai ser o suporte do COB às confederações nesse ano que praticamente já está começando 2021, né? Estamos em outubro, de retomada das competições para seletivas para a Olimpíada, né? Porque vai ter que ser meio que a toque de caixa, precisa de estrutura. As confederações já se mobilizaram, já buscaram o COB, ou realmente era um momento de eleição, indefinição, que precisava passar essa fase para poder realmente colocar em prática essa questão de preparação efetiva dos atletas ou da classificação para a Olimpíada? No que diz respeito ao Comitê Olímpico, as providências foram tomadas. Desde agosto que nós estamos enviando atletas para a nossa missão Europa, né? Nós temos atletas treinando em Portugal, que é a maior base, mas temos na Eslováquia também, né? Temos na República Tcheca, atletas em treinamento, e na França, né? Então, a nossa parte está sendo feita. As equipes de atletas que já estão pré-classificados para Tóquio já estão em treinamento. Aqueles que têm possibilidade estão seguindo para essas missões na Europa, né? Agora, a questão de competições compete no âmbito nacional as confederações e no âmbito internacional as federações internacionais. O COB não se envolve nesse procedimento. Por que vamos dizer, esse training camping fora do país? Qual foi por exemplo, Portugal e não aqui? Por motivos óbvios, nós não tínhamos segurança que nossos atletas pudessem treinar aqui no Brasil. Então, quando você melhorou a situação no Rio, aí a situação no Sul foi piorando. Então, não havia uma situação de constantemente estar em melhoria ou estabilizado. Não, e ainda hoje não está estabilizado. Então, mais do que a busca da medalha, é a saúde e a integridade física dos nossos atletas. Por isso que eles foram para fora. Certo. Presidente, e como é que vai ficar essa questão desses cuidados
para a Olimpíada de Tóquio? O senhor é favorável à punição daqueles atletas que não cumprirem os protocolos? Porque para conseguir, né, como o mundo ainda está muito instável, né, a gente vê aí uma segunda onda na Europa, mesmo que são em regiões que já estavam controlados, no Brasil não está ainda. Então, como é que o senhor enxerga dessa forma? Estabelecer esses protocolos, já que a competição está se aproximando, para que realmente sejam cumpridos e que um atleta que desvie isso não possa prejudicar toda uma delegação? Como é que o COB entende, como é que o COB vai trabalhar nesse sentido para garantir que esses protocolos sejam cumpridos? Inclusive, há uma punição do COI caso o COB não tenha essa participação ou seja responsabilizado por algum, vamos dizer, um surto de Covid? É uma curiosidade que me veio agora, me ocorreu. Não, em absoluto, não existe nenhuma sanção a respeito. Os atletas são, inclusive por parte do Brasil, eles são liberados, né? Eles têm a opção de aceitar ou não aceitar a convocação. Isso é claro. Eles não, a partir do momento que um atleta está convocado, ele pode muito bem abdicar dessa convocação. Isso não existe uma determinação a respeito. Com relação aos protocolos, cada vez mais a experiência nos ensina tecnologias novas, né? Tem hoje o sistema de bolha, de treinamento e tal. Nós seguimos a orientação do Comitê Olímpico Internacional. Iremos adotar o que o Comitê Olímpico Internacional prevê e que o Comitê Organizador de Tóquio também está prevendo. E eles é que são os donos dessa situação. Após a decisão deles é que nós podemos tomar a nossa posição. Evidentemente que eu tenho uma convicção, tanto o Comitê Olímpico Internacional quanto o Comitê Organizador dos Jogos não vão colocar em risco os atletas. Eles afirmam, já ouvi e já li a respeito do Comitê Organizador, dizendo que as Olimpíadas acontecerão. De que forma, não sei. E aí nós vamos analisar conforme o ambiente apresentado. Sim, não foram definidos ainda, né, esses protocolos, mas quando eles forem, vão seguir a risca, o COB vai seguir a risca, como o senhor já falou, e vai haver algum tipo de ação educativa ou punitiva com esses atletas para que realmente isso se cumpra? Não, veja bem, nós temos hoje um protocolo dentro do Comitê Olímpico, até hoje aqui dentro do Comitê Olímpico, para entrar aqui dentro, você passa por uma avaliação na entrada, na portaria, né? Mede-se lá a sua temperatura, vê a sua oxigenação, tem todo um protocolo. E cada vez mais isso vai se aperfeiçoando, né? Não tem como você intimar alguém, uma condução coercitiva para as Olimpíadas. Mas eu tenho uma convicção de que vai ser encontrada uma solução, sim, né? Não tenho dúvida a respeito disso. O COB trabalha hoje como se a Olimpíada fosse ter a sua abertura no dia 23 de julho de 2021. Não, mas eu falo no sentido de não de que obrigar o atleta a participar dos Jogos Olímpicos. Eu falo no sentido de que existe um protocolo e se um atleta não cumpre, que, vamos dizer assim, corre o risco de expor os demais atletas, se vai haver alguma orientação, algum nesse sentido de isolamento ou exclusão, caso eles realmente não cumpram esse protocolo. Entendeu? Existem regras, né? Eu acredito na possibilidade de você ter a sua autoavaliação. Eu posso não concordar com o que você está me dizendo agora, mas vou morrer defendendo o seu direito de dizer. E nisso, se traduzindo para os atletas, é a mesma coisa. Não quero ir, tá bom, não vai, qual é o problema? Mas se for, tem que cumprir essas regras. Você não tem a dúvida. É a opção dele ir. Né? É a mesma coisa, você se filia a uma organização ou outra, você tem a liberdade de se filiar. Agora, a partir do momento que você se filia, você tem que seguir a conduta, né? É natural, isso é lei. Sim. Pegando nesse aspecto de atletas, mudando um pouco de assunto, o caso Carol Solberg, sobre liberdade, né, de escolhas. A atleta ela fez uma manifestação política durante uma competição, né, após a premiação, numa entrevista ao vivo no Sport TV,
se referindo à gestão do Jair Bolsonaro, o atual presidente, que ela demonstrou ser contra a gestão do presidente. E ela vai a júri, né, pelo STJD do vôlei. O senhor já se posicionou que é favorável à liberdade de expressão. Qual é a sua posição nesse sentido, nesse caso específico da Carol? Vamos contextualizar. Existe uma regra básica, fundamental a respeito disso, que é a regra 50 do Comitê Olímpico Internacional, que, em bom momento, ele já tem um grupo de estudos para reavaliar, né, os costumes e os atos praticados há 30, 40 anos, 10 anos atrás, são diferentes dos de hoje. Então, a sociedade tem que se adaptar. E os legisladores também. Né? Então, eu acredito que aí será encontrada uma solução para essa situação específica. Com relação a Carol, ela expressou no momento que ela tinha que se expressar, o ambiente não era o nosso ambiente, não era um evento do Comitê Olímpico, era de uma confederação, mas ela, na minha opinião, ela tem direito de se expressar sim. Então, o senhor defenderia a absolvição dela no julgamento. Não que o senhor tenha essa competência de julgá-la, mas no seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, não tem nada que dizer a respeito, eu já disse. Tem uma regra do Comitê Olímpico, ela está sendo estudada e ela tem muitas possibilidades de serem alteradas, porque o ambiente mudou, da sociedade mudou, né? E essa responsabilidade é a confederação envolvida, são os jurídicos envolvidos no processo. Mas o senhor acredita que esse caso específico possa ter pesado nas eleições do COB? Porque o Emanuel, que era da chapa adversária, ele se posicionou contra e pegou muito mal a nota que ele emitiu contrária à posição da Carol. E reiterando a posição da Confederação de Vôlei, que era de ser muito veemente nas punições contra manifestações políticas. No caso, desfavorável ao governo, do qual ele já fez parte. Então, o senhor acha que isso pegou mal entre os atletas, que poderiam ter sido esse o motivo para os atletas terem votado no senhor? Repito, nossas informações de bastidores, já que o voto é secreto. É verdade, o Emanuel, nosso grande atleta olímpico, né, irrefutável, benquisto, adorado por todos nós, um ícone do vôlei de praia, deu a opinião dele. E a gente tem direito de dar opinião e arcar também com as consequências da sua opinião. Certo. Sobre opinião, sobre informações, pegando um aspecto que foi bem marcante durante a sua gestão, né, a anterior, a questão das investigações, né, vamos dizer, da auditoria, né, do CROL. Como é que o senhor avalia toda essa questão? O relatório completo ele não foi divulgado ou foi divulgado? Resta ainda informações? Ainda há um processo de auditoria no COB? Como é que está essa questão dessa auditoria? Em relação à fiscalização e controle do COB, isso é um assunto superado. Nós temos aqui um TCU que é muito atuante, inclusive eles têm um link especial de acesso às nossas contas, o que é repassado, etc. Tem a CGU que nos visita muito amavelmente, frequentemente. Temos nossos controles internos. Foi criada a área de compliance officer que nós temos dentro do COB. Essa investigação surgiu por conta de cartas anônimas. Suspeita-se que foi por alguém que deve ter saído malquisto ou, de alguma forma, tenha tido alguma diferença com o gestor da época. Nós contratamos a CROL, nós, Comitê Olímpico, contratamos a empresa que é reputada como uma empresa de investigação corporativa de representatividade mundial. O que ela sugeriu foi totalmente cumprido e antes da conclusão do relatório, as pessoas envolvidas foram disponibilizadas para o mercado, entendeu? Não houve danos para a entidade, não houve perda de recursos para a entidade. Quanto a dizer que não foi divulgado sim dentro do ambiente interno nosso, porque chegou-se à conclusão que tinha nome de pessoas que estavam
relatadas no processo que poderiam vir à tona e que não tem nada a ver. Mas você sabe muito bem que depois que o seu nome aparece, por mais inocente que você seja, você vai ter esse rótulo para o resto da vida. Esse foi o cuidado que nós tivemos. As orientações dadas foram obedecidas, foram seguidas. Todas elas já conseguiram? Todas. Inclusive as que não eram previstas, que era o quadro de disponibilizar o funcionário para o mercado, e o que nós fizemos para salvaguardar toda a integridade do processo. Certo. E com essa questão depois dessa auditoria e todo esse processo de compliance com o qual o COB vem trabalhando, né, nos últimos anos, novos contratos, eles vão ser todos trabalhados com essa questão da transparência, disponibilidade, de licitação no site ou não? Nesse sentido? Quando eu entrei no Comitê Olímpico, a primeira coisa que eu fiz foi redução de custos. A austeridade foi a primeira palavra, depois veio transparência, né, e a meritocracia. Reduzimos contratos, cortamos contratos, né, mudamos contratados, e essa é uma filosofia que eu sigo desde o começo. Com a implantação de compliance e da conformidade do COB, isso ficou muito mais acentuado, né? E esses contratos que passaram pela área que foi indicada como área de atenção, todos eles, desde o começo, estão sendo minuciosamente analisados. Toda e qualquer situação de dúvida que tiver será cobrado imediatamente. Ainda há alguma investigação do Ministério Público a respeito de fraudes em licitações do COB? Que eu tenha conhecimento, não. Não, tudo já foi superado. Tudo superado. A gente tem uma colaboradora aqui no Lê em Campo, a doutora Ana Paula Terra. Ela já foi membro do COB. Ela pediu para que eu lhe comunicasse, desse os parabéns pela eleição. Ela não pôde estar aqui com a gente hoje, infelizmente. Eu até cheguei a fazer um convite para ela, pois ela tinha uma outra reunião, mas ela me pediu me passou uma pergunta, se me permita. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de colocar a pergunta em nome dela, né? Ela pediu que o senhor comparasse o momento em que o senhor assumiu em 2017 como presidente, né, depois da renúncia do Nussmann, com esse momento atual. O que mudou de que forma a sua visão mudou, né, com o desafio que vem pela frente, né, um desafio de um presidente que assume em meio a uma investigação policial, que era todo aquele contexto da época em 2017, com a prisão do Nussmann, suspeito de venda de votos para a eleição do Rio para a Olimpíada de 2016, e agora, assumir a entidade ou dar continuidade nesse momento tão particular que é o de uma pandemia, né? Assim, caminhando para sair de uma pandemia, mas ainda nela, né? Olha, ser lembrado pela Ana Paula Terra, para mim é motivo de orgulho, porque foi uma colaboradora das melhores que nós tivemos aqui, né? Uma pessoa que conhece profundamente o passado do Comitê Olímpico do Brasil, né? Ela me assessorou muito bem na época, né? Eu posso dizer para você que as mudanças foram substanciais dentro do Comitê Olímpico. A questão da governança, por exemplo, é básico, é um dos orgulhos que eu tenho. Se eu pudesse citar duas situações que me fazem ficar orgulhoso da minha administração, são duas. A questão da governança, que melhorou 100%, né? Que é uma coisa nova no esporte. Não podemos comparar o que existe de governança corporativa com governança esportiva. Existe especificidade diferente de ambos os lados. Estamos fazendo as adaptações, mas isso leva tempo e a gente vai cada dia aprendendo mais. Não tinha uma situação, por exemplo, citando aqui para você, conselho de administração. Existia um comitê executivo que era nominado, e agora o conselho de administração é todo ele eleito, assim como o conselho de ética também, que é eleito 1 a 1. Então, na parte de governança, essa foi uma das minhas grandes, vou dizer assim, da minha grande conquista como equipe, porque o sucesso disso aqui é a equipe que eu tenho. E a outra foi o resultado esportivo, né? Nós tivemos o melhor resultado esportivo do Comitê Olímpico nos últimos décadas,
com os Jogos Pan-Americanos, tanto em quantitativo de medalha quanto em quantitativo de medalha de ouro, né? E outros eventos que aconteceram em 2019 que colocaram o Comitê Olímpico num espaço internacional de melhor condições. E não só isso também, a questão de premiação do Comitê Olímpico Internacional referente àquilo que a mulher no esporte, o que nós estamos fazendo, a união que nós temos com a ONU Mulheres nos dá a garantia, a segurança que nós estamos trilhando o caminho certo. Ah, é perfeito? Não, não é perfeito. E não vai ser perfeito nunca, porque sempre haverá necessidade de melhorias e melhorias. Mas um abraço para a Ana Paula Terra. Será dado. O senhor acha que por toda essa questão de mudança de gestão, de governança, isso lhe desvincula da velha política tão criticada, que realmente por não ter transparência, por não ter regras de compliance e governança? Porque o senhor veio vamos dizer, dessa gestão, né? Dessa velha política tão criticada e tão combatida, o senhor fazia parte dela e assumiu e implantou essas modernizações. O senhor acredita que se desvinculou disso? Como é que o senhor enxerga sobre esse aspecto? Em primeiro lugar, eu acredito que velha política não significa tempo na política, tá certo? Porque você pode ter velho na política e fazer boas práticas políticas. Em segundo lugar, eu fui convidado a ser vice-presidente, tá? E ao entrar como convidado, eu não tinha participação no que era. Não é como é hoje o meu vice-presidente, o Laporta, o Marco Laporta, que tem uma participação extremamente ativa. Eu não tive nem tempo de ter essa participação. Então, eu vim como convidado e, ao assumir, então, ele como presidente por força estatutária, condição realmente de implantar aquilo que eu implantei na Confederação Brasileira de Judô, que, apesar de ter tido muitos anos de presidência, foram 4 mandatos, eu não trouxe a velha política para dentro. Eu trouxe novas maneiras, fiquei muito tempo, mas teve novas formas de fazer. Deixei uma confederação sanada, uma confederação que foi uma das poucas do Brasil, talvez a segunda do Brasil, que dependeu menos, naquela época chamava de Lei Piva. Nós tínhamos mais recurso privado do que o recurso que vinha da antiga Lei Piva, que hoje é a Lei das Loterias. Então, por tudo isso, eu não me sinto da velha política, eu me sinto das novas práticas da política antiga. E agora, para esse novo mandato, continuidade nesse sentido, agregação, depois dessa eleição, com algumas divergências, como é que o senhor enxerga aí para um ciclo olímpico de 3 anos, curto, né? Se bem que a gente ainda tem uma Olimpíada, mas já tem que pensar no próximo, né? A Olimpíada está curta, nós estamos trabalhando para ela, não é de agora, porque a Paris já está trabalhando desde há mais de 2 anos atrás, né? Eu acredito que haverá, nesse primeiro momento, algumas ranhuras, né? Você sabe como é que família briga, né? Família briga e tira do WhatsApp, não telefona mais, mas já eles começam a voltar, a gente começa a se encontrar e as coisas voltarão à normalidade, como sempre foi e como tem que ser. Desejo uma excelente gestão, viu, presidente? Que o Brasil consiga fazer a melhor Olimpíada possível em Tóquio, né? Diante de tantas dificuldades, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, e que a gente consiga se reerguer ainda mais para Paris 2024. Esse é o meu propósito como dirigente, deixar um legado de bom resultado em Tóquio 21. Muito obrigada.